Eu queria convidar você para uma palavra de oração, que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na Tua gloriosa presença nós estamos aqui nessa noite, Pai. Para, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. Deus, fala conosco através da Tua gloriosa palavra, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor Deus, entender o que o Teu Santo Espírito tem aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós oramos, colocamos na Tua dependência, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, diga para o seu vizinho assim: Jesus é suficiente para você. Podeis tomar assento. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite tem a ver com o que Cristo representa para você. Se eu perguntasse para você assim: qual o Jesus que você veio aqui essa noite cultuar? Talvez uns diriam uma coisa, outros diriam outra. E isso, de certa forma, é até natural, porque você imagina, Jesus tinha 12 discípulos. E Jesus fez essa pergunta para os 12. E você vê que a resposta não foi unânime. Jesus perguntou: que dizes o povo aí ser o Filho do Homem? Ou seja, o que o povo está falando de mim? Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é um escolhido. Mas apenas Pedro deu a resposta certa. Cada um falou uma coisa. E quando Jesus perguntou para Pedro: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? O que vocês acham que eu sou para vocês? E Pedro deu uma resposta que foi a resposta mais correta. E vê que aquela resposta não foi nenhuma resposta que foi dele mesmo. Quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou assim: olha, bem-aventurado é você, porque isso não saiu da sua percepção própria. Foi meu Pai que revelou a você. Então, essa concepção de qual Jesus que eu vim adorar essa noite, ela é muito pessoal. E a Bíblia nos fala que, com relação às nossas necessidades, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 19, que quem pode supri-las? Ele vai dizer que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas, diga todas, todas as suas necessidades. E eu quero trazer uma análise em cima dessas necessidades, de quem é esse Jesus, o que ele pode fazer por nós, no Evangelho segundo escreveu São João. E o que acontece? O livro de João é um livro que nos desperta para nós, pelo menos, algo curioso. Se você perceber, qualquer um vai te indicar, quem nunca conheceu o Evangelho, quem acabou de aceitar Jesus, começar a ler a Bíblia através do livro de João. Isso é unânime em todos os teólogos, pastores. Assim, olha, é melhor começar por João, não por Gênesis. Começa por João, para que você possa começar a entender. E é interessante que o livro de João, ele é o último evangelho a ser escrito. O livro de João, ele tem algumas características diferentes de todos os outros evangélicos. Quando o livro de João foi escrito, os outros livros, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam circulando por mais de 20 anos. Quando o Espírito Santo de Deus coloca no coração de João a necessidade de escrever esse evangelho. Muitas das coisas que estão escritas no Evangelho de João não estão nos outros. Porque os outros tinham um motivo pelo qual cada um escreveu. E eu não quero ter ao motivo de Mateus, de Marcos, nem o de Lucas, porque ele vai tomar o tempo. Eu quero me ater ao Evangelho de João. Porque o João trouxe uma visão, o João tinha uma tese a defender, o João tinha um objetivo para escrever. O que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele tinha um objetivo. E João escreve, deixa muito claro que esse objetivo pelo qual ele escreve
que é Jesus é verdadeiramente Deus. João escreve com esse objetivo. Todo o evangelho de João vai levar a despertar em nós a divindade de Jesus. Abra comigo o evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Aqui ele vai dizer, no finalzinho do evangelho, ele vai dizer o porquê que ele estava escrevendo isso. Qual era o motivo? Qual era a finalidade? E ele escreve assim, estes, porém, ou seja, tudo que aqui foi escrito, fora escrito para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que para crendo tenhas vida em seu nome. Então você percebe que os outros evangelhos começam a dizer o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, o crescimento de Jesus, tudo que Jesus fez, a narrativa até a morte e crucificação. Mas João começa diferente. João começa dizendo, capítulo 1, versículo 1, e eu vou ler alguns versículos, você me acompanha, para você entender o porquê. Nós já dissemos que João escreveu, a tese desse livro é para dizer que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus. O Espírito Santo de Deus coloca, impulsiona o coração dele, e fala assim, olha, você precisa escrever um evangelho, já depois de 70 anos que os outros já estão circulando. Isso foi escrito no final do século I, porque tem um problema acontecendo, e este povo precisa entender que Jesus é verdadeiramente Deus. Então eles começam escrevendo o evangelho dele, dizendo assim, no princípio era o verbo. Acompanhem comigo. No princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando de quem aqui? Diga, de Jesus. Está falando de Jesus aqui, irmão. Esse verbo era Jesus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui está falando de João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a respeito de Jesus, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, ou seja, João Batista não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Veja bem, eu acho que diante disso aqui, cabe a nós duas perguntas, pelo menos. Por que o Espírito Santo conduziu João a escrever o Evangelho? Depois que Marcos, que Lucas, que Mateus já estavam escritos. Ele coloca essa situação porque naquele momento, naquela época, depois que já praticamente 90 anos que Jesus Cristo havia ressuscitado, se fundou uma heresia, uma seita, que ela chamada gnosticismo. E essa seita combinava esse gnosticismo combinava uma certa de misticismo, secretismo, filosofia grega, negando veementemente que Jesus era Deus. Então houve uma necessidade para que João escrevesse. João tinha um foco de mostrar que Jesus era verdadeiramente Deus, porque a igreja estava sucumbindo às heresias vindas desse gnosticismo, isso estava contaminando a todos, e a igreja estava sofrendo demais, a igreja quase veio a sucumbir, mas a igreja é um projeto de Deus, e Satanás não podendo matar Jesus na cruz, ou seja, acabar com o ministério de Jesus, porque ele não esperava que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia, mas quando ele crucifica Jesus, ele pensa, acabou-se o ministério deste homem, acabou-se
toda aquilo que tinha sido levantado para destruir-nos, o nosso império maligno, mas Jesus ressuscita, e Satanás não entendia esse propósito, mas Jesus ressuscita, Deus ressuscita Jesus ao terceiro dia, e aí começa a igreja de Cristo. E essa igreja começou a acomodar Satanás. E ele monta uma estratégia de criar essa heresia essa seita, chamada gnosticismos, que entendia que Jesus, pregava veementemente que Jesus era um fantasma, que Jesus não era o Filho de Deus, jamais. Isso não poderia acontecer, porque isso não fazia o menor sentido. E começou a abafar, começou a espremer a igreja de Cristo. E muitos vinham se convertendo a essa seita, essa heresia. E o Espírito Santo age na vida de João para que ele levante, para que ele escreva esse evangelho, provando que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, por isso João escreveu o evangelho. E segundo, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no 21, 25, para que nós entendamos também outra coisa que me chama a atenção. Eu quero fazer essa introdução antes de entrar diretamente na palavra, para que você entenda. João 21, 25, diz assim, fez Jesus muitas coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda todo o livro poderia conter os seus feitos. João relata o seguinte: Jesus fez tantos milagres, Jesus fez tantas coisas, que João falava assim, lógico que ele está superlativando as coisas, mas ele disse assim, olha, acho que nem todo livro do mundo poderia escrever tudo o que Jesus realizou aqui nessa terra. Aí eu pergunto, por que então João escreveu apenas 7 milagres? De todos os feitos que Jesus havia feito, João escreve 7. João relata 7 milagres. Eu fico pensando isso, meu Deus, por qual motivo? O motivo é o mesmo, porque João extraiu desses 7 milagres o suficiente para nos convencer que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho e é o Filho de Deus. E aí ele começa, os milagres são milagres conhecidos, e ele começa a narrar, alguns deles só estão escritos no Evangelho de João, e ele começa mostrando sobre o casamento. Um casamento na qual Jesus começa o seu primeiro milagre. Que todos conhecem que Jesus, neste casamento, transforma a água em vinho. Olha bem, a gente pode tirar tantas lições desse casamento. Eu, particularmente, é uma das mensagens que eu mais gosto de usar quando eu vou fazer um casamento. Porque esse texto é muito rico. A gente pode tirar desse texto lições que o casamento é uma instituição de Deus. Cabe nesse texto. Vocês conhecem, Jesus chega no casamento, e em determinado momento, alguém chega perto dele, perto da mãe dele, perto de Maria, e fala assim, olha, nós não temos mais vinho. Maria se preocupa com aquela situação, certamente era uma família que era bem conhecida de Jesus, de Maria. Estava ali Jesus, Maria e todos os seus discípulos. E em determinado momento, alguém chega e fala assim, o vinho acabou. Aquilo era um problema muito grande para aquele momento, era uma vergonha para aquela família. Geralmente uma festa de casamento se durava 7 dias. E eu não sei qual era o dia, se era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas a Bíblia fala que em algum momento chegaram e falaram assim, acabou-se o vinho, mas a festa não tinha acabado ainda. E Maria chega diante de Jesus, conta a história para ele. Jesus fala que não era o momento ainda dele agir, mas logo em seguida, acho que Jesus dá uma panorâmica do que estava acontecendo e começa a tomar uma atitude, manda encher algumas talhas que estavam ali
de água, cerca de 600 litros de água, e pede para tirar aquela água e servir ao mestre-sala, ou seja, servir aquele que estava conduzindo a festa. E quando ele prova aquele vinho, ele percebe e fala assim, meu Deus, eu nunca provei algo tão bom. Que coisa maravilhosa. De onde veio isso? Ao ponto de chamar o noivo, rapaz, como que você faz uma coisa dessa? Geralmente a gente coloca o vinho bom no começo, depois que o povo está meio chapado, a gente serve o segundo, o pior, o inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Não o bom, mas o melhor vinho. Então, é um texto rico, que a gente pode tirar muitas referências dele, muitos ensinamentos dele. E a gente escuta dentro desse texto que o casamento é uma instituição de Deus. Você pode tirar essa lição. Você vê que Deus fez o primeiro casamento entre Adão e Eva, e Jesus inicia o seu ministério em um casamento. Mas eu não quero me ater a isso. Você pode trazer esse ensinamento, essa mensagem, que o casamento, Jesus pode fazer mudanças na sua vida, assim como ele transformou, ele pode fazer mudança, ele fez uma mudança da água para o vinho, e Jesus está pronto para fazer mudanças no seu casamento, na sua vida, também pode se aplicar. Você pode também trazer dentro desse versículo, desse ensinamento, dessa transformação, desse milagre que Jesus fez, você pode também trazer que Jesus Cristo, que nós possamos levar a Ele todas as nossas dificuldades. Está com problema? Leva até Jesus, Ele tem sempre a solução, por mais difícil que seja. Enfim, nós temos muitos ensinamentos, mas não era isso o principal que João queria mostrar. A intenção de João nesse milagre era mostrar, era relatar, era convidar as pessoas a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque era algo, essa transformação de um elemento, transformação de um líquido, mudar a composição de uma água para um vinho, ou seja, algo que não tem absolutamente nada a ver. O vinho é feito pela uva, a água não tem absolutamente nada a ver com o processo do vinho, e Jesus faz essa transformação, para que as pessoas que lessem, que entendessem esse testemunho de João, falando sobre esse feito, dizem assim, verdadeiramente este homem só pode ser o Filho de Deus, só um Deus poderia fazer isso. Essa foi a intenção que João teve ao relatar este milagre. E os 7 milagres estão todos baseados nesse contexto. João segue dizendo sobre a cura de um filho do oficial do rei, do oficial romano. Esse homem chega diante de Jesus e vai falar a situação do filho dele, que estava doente, que estava com problema. E Jesus diz uma palavra. E aquele homem marca o tempo que aquilo aconteceu. Quando Jesus disse para ele, olha, vê, o teu filho sara, o teu filho vai estar bom. Jesus só falou uma palavra para ele. E ele creu, a Bíblia diz que ele creu. E foi, e quando chegou em casa, disseram para ele assim, o menino ficou bom, sarou. E ele viu, perguntou, que horas que isso aconteceu? E foi exatamente na hora que Jesus falou, vai, o teu filho está curado. Foi exatamente o mesmo momento. Por que João relata esse milagre de Jesus? Para mostrar que somente Deus poderia fazer algo desse tipo. Porque uma coisa é fazer milagres. Talvez naquela época havia até os curandeiros, que faziam ali, talvez, certamente teria alguém que faria ali alguns rituais com a pessoa próxima, para que a pessoa pudesse ser curada. Mas, jamais, alguém que não fosse Deus, poderia dizer assim, pode ir, eu só estou dizendo uma palavra, teu filho vive. Mas ele não está aqui, ele não está comigo, ele está a distante. Se ele estivesse em Cafarnaum, que é o que a maioria acredita que ele estivesse, dá cerca de mais de 100 quilômetros de distância. Mas Jesus fala, vai, e ele crê. Exatamente conforme Jesus falou, aconteceu. Isso era para mostrar, para demonstrar. João fala isso, olha, somente Deus poderia fazer uma cura a uma distância tão grande, dizendo apenas
uma palavra. Jesus é suficiente. Aquele tanque. Porque de tempos em tempos, diz a Bíblia, vinha um anjo e agitava aquela água. E a Bíblia nos fala que aquele que entrasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Mas aquele homem estava ali há 38 anos, paralítico, olhando a água de tempo em tempo ser agitada. Alguém entrava e saía curado, mas ele estava ali, e passava um, e passava outro, e passava outro. Mas Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus chega perto dele, diz assim: você quer ser curado? Você é outro dele. E quando Jesus chega perto dele, diz assim: você quer ser curado? Você, rapaz, ele nem olha para Jesus, porque o olho dele está sempre na água. Ele falou: eu quero. E ele nem olhou para Jesus, ele estava olhando para a água. Ele disse: eu quero. Mas todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém que me pegue e me jogue lá. Sempre tem um que vai antes de mim. E há 38 anos eu vejo essa cena acontecer, mas eu nunca recebo a minha bênção. Jesus olha para ele e diz assim: levanta, põe-te de pé, pega a tua cama, seja curado agora. E a Bíblia diz que imediatamente esse homem fica de pé. Nossa, esse texto é muito rico também. Mas o que João quer dizer com isso? Qual que é a mensagem que ele está dizendo? Se ele está dizendo que o público dele, se ele está dizendo que quem lesse esse evangelho teria que ter a convicção que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, o Messias, o Cristo esperado. Ele mostra com isso que somente um Deus pode ter primeiramente compaixão de alguém para ir ao encontro de alguém. Geralmente as pessoas vão ao encontro de um Deus, procuram Deus nos templos, iam até esses templos, sacrificavam-se a Deus, aos seus deuses. Mas João mostra um Deus que vai ao encontro, um Deus em busca de exercer compaixão. E ele não depende de nada, ele não depende de água, ele não depende de circunstância, ele não depende de tempo em tempo, ele só depende dele dizer uma palavra: seja curado, põe-te de pé. Somente um Deus poderia fazer algo desse tipo. E ele continua, no quarto milagre ele vai dizer sobre a multiplicação dos pães. E dos peixes, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, uma multidão. E Jesus mostra mais uma vez 2 coisas aqui. Primeiramente, compaixão. E segundo, Jesus, quando João relata esse milagre, que Jesus apenas com esses 2 elementos, ele faz multiplicar. Entenda que Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades. E aí João chega demonstrando esse episódio, e eu fico imaginando como que alguém que viu tanta coisa que Jesus fez, ao ponto de dizer que ele não conhecia livros o suficiente para escrever, para relatar tudo. Separou apenas 7. E um desses 7 foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Dos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Para a multidão de milhares de pessoas. Eu entendo que o que João quis mostrar é que somente um Deus tem o poder, como foi o primeiro milagre, transformar a água, a matéria, o líquido, transformar, também teria o poder de multiplicar, de transformar, de aumentar, de sobejar aquilo que é uma matéria física. Quem poderia fazer algo semelhante a isso? Uma multidão esfomeada, com fome. E Jesus diz que ele serve desses 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimenta toda aquela multidão e ainda sobra. Imagina quanto aquelas pessoas comeram. Você já viu gente faminta? Você já viu gente faminta? Você imagina uma multidão de 5.000 homens.
Você imagina esse povo o dia inteiro sem comer nada. Você imagina servindo esse povo, servindo até que eles ficaram saciados. Você imagina o quanto esse povo comeu. Quem poderia fazer algo? João fala assim, quem poderia fazer algo dessa proporção? Somente um filho de Deus, somente o Messias, somente Deus seria capaz de fazer isso. E ele relata para que nós possamos crer, que mesmo nas situações como essa, Jesus é suficiente, porque Ele tem o poder, não só o poder, mas todo o poder. E Ele traz isso para nós, para que nós possamos crer, quem é o Jesus que eu venho aqui essa noite? Quais são as suas atribuições, qual é o seu poder, quem é Ele? Talvez você está aqui essa noite, você ouviu falar que Deus está operando milagres aqui, você falou, deixa eu ir lá conhecer. Mas eu quero te apresentar um Deus que vai muito além disso. Muito além disso. E aí ele continua. E aí ele relata o quinto milagre, que é quando Jesus anda sobre as águas. Quem poderia fazer isso? João vai selecionando, eu e o Espírito Santo, Deus conduzindo ele, inspirando ele a escrever. Ele fala assim, já sei, eu vou escrever aqui porque é impossível alguém ler e não crer, e ter dúvida ainda da divindade, do poder, de como Jesus é Deus, ao relatar que este homem andou sobre as águas. E não somente andou sobre as águas, mais uma vez, ele vai de encontro. É um Deus que vai ao encontro daquele que está com problema, daquele que está necessitado. Os discípulos estavam no barquinho, já estavam a ponto de naufragar, uma tempestade terrível. E Jesus não estava lá, mas Jesus via ele lá de longe. Quando Jesus percebeu que eles estavam em perigo, Jesus foi ao encontro dele, andando sobre as águas. Somente um Deus. Você lê isso e fica pensando, meu Jesus Cristo, que poder é esse? Como duvidar do poder do nosso Deus? Como que alguém que lê isso pode imaginar alguém andando sobre as águas? E não é andando sobre as águas numa piscina, é andando sobre as águas num mar bravio, num vento terrível, umas ondas altas, e vem Jesus caminhando sobre o mar, indo indo ao encontro dos seus discípulos que já estavam perecendo. E quando Jesus entra naquele barco, como se não bastasse um feito desta proporção, Jesus acalma aquela tempestade. Quem tem poder para dizer para o vento, olha, acalma-te. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Como que você vai ter dúvida lendo isso e para assim, que Deus é esse que está aqui? Quem é esse Deus que está sendo apresentado? Quem é esse Deus que eu sirvo? Como ler algo como isto e pensa assim, verdadeiramente Jesus Cristo é Deus. E aí ele continua, um Deus que tem poder para vencer a densidade, a gravidade. E aí João pensando, e o Espírito Santo de Deus conduz ele a relatar o fato da cura daquele cego de nascença. Olha que interessante. Os discípulos perguntam para ele, Senhor, está ali um cego de nascença, nunca viu a luz do dia, nunca viu uma planta, nunca viu uma rosa, nunca viu nada. Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus responde, olha, nenhum dos dois pecaram. Isso é para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus vem, cospe no chão, faz barro, faz lodo e aplica nos olhos do cego. E eu fico imaginando, o que João queria responder, queria transmitir para nós. João queria transmitir para nós a grandeza desse nosso Deus. Primeiro mostrar a divindade dele, que ele estava lá no começo. Somente Deus, isso jamais havia acontecido, jamais alguém tinha visto um cego de nascença enxergar, isso jamais tinha ocorrido anteriormente. E ele pega o barro, sabe o que significa o barro? Porque Jesus, como nós lemos, no princípio era o verbo,
E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus criou o homem do barro, e colocou nele o fôlego de vida, somente um Deus poderia do barro consertar, ajustar aquilo que estava desajustado. Então ele pegou aquele barro e falou assim, mostrando que ele estava lá no começo, quando o homem foi criado. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. E Jesus pega aquele barro, a origem do homem, do que nós somos feitos, nós somos pó, e do pó nós voltaremos. E Jesus coloca aquele lodo bem nos olhos, diz assim, olha, eu te formei, e vou ajustar isso aqui. E Jesus cura aquele homem, ele vai, lava e volta enxergando. Ninguém acreditava naquilo, os fariseus falaram assim, como pode isso acontecer? Ele falou assim, eu não sei. Indagaram, se vocês lerem o relato, você vai perceber como o povo indagou aquele cego. Indagaram até os pais dele, falaram assim, olha, ele é maior, ele que responda, ficaram com medo. Falei, como pode isso acontecer? Ele falou assim, olha, eu não sei, eu só sei que eu não via, e agora eu vejo, e eu só sei que foi assim, ele passou barro nos meus olhos, e eu estou enxergando. Que Deus, como não enxergar, entender isso e não reconhecer a divindade de Jesus, o poder dele. E falei, meu Deus, como João foi cirúrgico em colocar isso, mostrando para aquele povo que vivia criticando, que vivia desconstruindo, que vivia denegrindo, dizendo que, menosprezando o poder, a grandiosidade que foi Jesus nesse mundo. Dizendo que ele não era Deus. Ele falou, não, eu não vou escrever muitos não. Apenas 7 é o suficiente para me provar para este povo, e para qualquer um que lê em qualquer época, séculos futuros, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E finalmente, ele termina o último milagre, antes de Jesus ressuscitar, mostrando o poder que Jesus tinha sobre a morte. Somente João relata isso. Que Lázaro, depois de 4 dias morto, sepultado, enterrado, uma cova, uma pedra na frente, próprios familiares pensando assim, já está cheirando mal, já está se decompondo depois de 4 dias. E João fala assim, olha, eu disse que ele tem o poder sobre a matéria, eu disse que ele tem o poder sobre curas, curou o paralítico, curou o cego, mas se você ainda resta um fiozinho de dúvida, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, e Ele é suficiente para suprir todas as suas necessidades, eu vou relatar um fato aqui, que Ele ressuscitou um morto, depois de 4 dias enterrado. Somente Deus poderia fazer isso. Como Ele fez? Com a palavra. Ele chega diante do sepulcro e dá um brado. Eu fico imaginando aonde aquela voz ecoou. Eu fico imaginando o poder das palavras de Jesus. Eu fico imaginando porque o mundo foi feito através do poder das palavras de Jesus. Haja e ouve. E esse mesmo Deus que havia criado esse universo, veio até este mundo, se tornou em carne, e estava naquele momento, na frente dentro de um cemitério, na frente de um sepulcro, diante de alguém que havia 4 dias sepultado. E uma palavra que ele fala, Lázaro, sai para fora. Parou para imaginar como não ler isso? Imaginar aquele morto, onde estava o espírito daquele morto, eu não sei. Eu sei que aonde ele estava, ele ouviu uma voz. Ele ouviu a voz de quem tinha todo o poder. Que estava ali como um homem, sim, mas era o Deus criador de toda a existência. E aonde estava aquele espírito daquele Lázaro? Ele ouviu a voz de Jesus dizer assim, ó, volta para cá. Lázaro, saia para fora.
E em poucos minutos, ele não falou muita coisa, só falou isso: Lázaro, saia para fora. E a Bíblia diz que Lázaro se levanta, e eu fico imaginando todo atado, como uma múmia, e vem saindo. A expectativa daquelas pessoas que estavam ali fora, a multidão, esperando o que ia acontecer. Daqui a pouquinho veio Lázaro saindo para fora. Como você ainda pode ter uma dúvida da suficiência que Jesus é? No Antigo Testamento, na verdade sim, eu quero ler um versículo antes, que Lázaro, dessa situação de ressuscitar, olha bem, Jesus, para mostrar que além de tudo, o Evangelho de João não relata isso, mas Lucas relata, e é muito interessante o que Jesus faz para provar a divindade dele, que baixam aquele homem, estava todo mundo reunido numa casa, e desce um paralítico no telhado, e colocam na frente de Jesus, e aquela multidão ali espremendo, e eles falam assim, e o pessoal não conseguia trazer o paralítico pela porta, então aqueles amigos subiram no telhado, abriram o telhado e baixaram o paralítico na frente de Jesus numa cama. E quando todos esperavam que Jesus ia dizer assim, levanta e anda, Jesus olha para aquela multidão e fala assim, perdoados estão os teus pecados. E aquele povo fica, como pode fazer uma blasfêmia dessa? Quem é? Somente Deus pode perdoar pecados? Quem ele se está pensando que é? E Jesus, entendendo no coração deles, eles não tinham coragem de falar, mas estava com isso no coração. A Bíblia diz que eles estavam arrazoando nos corações. E Jesus fala assim, olha, para que você saiba que eu tenho o poder de perdoar pecados. Porque o que é mais fácil dizer? Levanta e anda para um paralítico, ou perdoados estão os seus pecados? Você que vem aqui na frente pedir oração, mais fácil alguém dizer para você, curados estão os seus pecados. Mas não nenhum de nós podemos fazer isso. Mas seria mais fácil. Se Jesus estivesse aqui, você está aí, com a doença, carregando. Mas Jesus fala assim, olha, para que vocês entendam que quem está aqui tem poder para perdoar pecados. Levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Como duvidar? Como ter alguma interrogação do que Deus é suficiente para fazer na sua vida? O problema é que nós conhecemos Deus, no Antigo Testamento era assim, as pessoas, o relacionamento que trazia para Deus, da pessoa com Deus, era que ia determinar que Deus era para aquela pessoa, que tipo de relacionamento teria. Por exemplo, se você busca Deus, e Deus supre uma necessidade sua, você vai dizer assim, Deus representa isso para mim. E não é nada de errado nisso, mas desde que não represente somente isso. O problema é que as pessoas buscam a Deus somente por necessidade. Tem pessoas que vêm aqui nos cultos da nossa igreja somente para receber a oração da cura. Por quê? Entende que Jesus só tem para ele, a necessidade dele. Só Jesus vem, eu preciso de cura, Jesus está curando aqui. Eu vejo, Jesus tem feito milagres e maravilhas, isso move a minha fé. Eu vou atrás de Jesus que cura. Entende o quanto é muito mais abrangente um relacionamento com Deus do que isso? E no Antigo Testamento, deram o nome para Deus de Jeová. Deus não falou que se chamava Jeová, mas eles deram esse nome para Deus, Jeová. E Jeová, de acordo com o relacionamento, Jeová era Jeová alguma coisa. Então, no caso, quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ali naquele momento que Abraão sacrificava Isaac, e Deus proveu ali o cordeiro, e em vez de sacrificar Isaac, sacrificou o cordeiro. Naquele momento, Abraão diz assim, olha, esse é Jeová Jireh, porque Deus tem provedor. Então, se a pessoa se relacionava com Deus, e percebia que Deus provia algo, entendia que Deus era o provedor. Em águas amargas de Êxodo 15, proferiram Jeová Rafá, o Deus que sara. Chegaram ali, as águas estavam amargas, e Deus curou aquela água ficou potável, aquela água era uma água que mataria as pessoas, mas Deus fez aquela água ficar, acho que a melhor água mineral que já se tomou na face da terra. E chamaram Jeová Rafá, porque é o Deus que sara.
Abraão, certa feita, estava numa guerra com o povo de Israel com os filisteus, e o braço, enquanto Moisés estava com o braço erguido, o povo vencia. Abraão abaixava os braços, o povo perdia. E Arão e Hur entenderam que enquanto os braços de Moisés estavam levantados, o povo estava vencendo. Então foram lá e ficaram segurando, de um lado Arão e do outro lado Hur, os braços de Moisés, até o povo de Israel terminar aquela batalha. E no final, Moisés disse assim: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E assim vai, o salmista diz que ele é o Jeová Raá, o Deus que me guia, em Salmos 48. Entenda bem o que eu quero dizer com isso. Jesus nunca disse que ele seria somente isso. Talvez as experiências que você teve com Deus te trouxeram aqui essa noite. Mas João mostra que Jesus é muito mais do que uma experiência com Ele, e você buscar Ele por causa daquela experiência. Eu vim aqui, porque em determinado momento alguém orou por mim, e Deus abriu uma porta de emprego para mim. Isso já aconteceu aqui comigo. E aí outras pessoas vêm na semana seguinte: olha, pastor, o senhor abriu uma porta de emprego para mim, e na verdade para um parente meu, eu estou aqui porque Deus operou com aquele parente, eu quero que o senhor ore para que Deus abra essa porta de emprego para mim também. E assim vai sucessivamente, seja por uma cura, por uma porta de emprego, por necessidades, o que seja, e Deus está aqui, e Ele faz mesmo. Mas quem é o Jesus para você? O Jesus que você vem nessa limitação? Não, Jesus é muito mais que isso. E quando Moisés chega perto dele, e Jesus chega e envia Moisés a tirar o povo do Egito, e Moisés fala assim: olha, eu vou chegar diante de Faraó, e se ele perguntar para mim, quem é que te enviou? Qual que é o seu nome? Eu falo o quê? E Deus fala assim: diz que o eu sou te enviou. E é interessante isso, porque o mesmo eu sou, que estava lá naquela sarça ardente, que enviou Moisés a tirar o povo do Egito, é o mesmo Jesus que está lá no Evangelho de João, tanto que João relata 7 vezes que Jesus diz: eu sou. Olha que interessante, para mostrar, olha, é o mesmo, o eu sou, lá que tirou vocês do Egito, é o mesmo eu sou que está aqui hoje. Não é que ele era, não é que ele será, é que ele não, ele é o eu sou aquilo que você precisa que ele é, porque ele tem todas as respostas para você, ele é suficiente para suprir todas, ele é tudo o que você precisa, independente do que você esteja passando. E João relata que ele é o bom pastor. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. Depois: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o eu sou, Ele é o eu sou para a sua dificuldade, Ele é o eu sou para o seu problema, Ele é aquilo que você precisa nesta noite, aquilo que você veio buscar, Ele é suficiente para qualquer que seja a situação que você está vivendo. Não importa qual seja, Ele é suficiente para tudo. E o eu sou está aqui essa noite. Eu queria convidar você a se colocar em pé. E que você tenha entendido que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Você está precisando de uma porta de emprego? Ele é o eu sou que abre uma porta para você. Você está precisando de cura? Ele é o eu sou que te cura. Está precisando de salvação? Ele é o eu sou que te salva. Está precisando de paz? Ele é o eu sou que tem a paz para mudar a sua história, para te dar alegria, para fazer você dormir à noite. Está faltando, está em depressão, está faltando alegria na sua vida, está faltando ânimo, está faltando disposição, perspectiva, parou de sonhar. Ele é o eu sou que te dá alegria, porque Ele está sempre no presente. Eu sou aquele que tem todo o poder. João faz questão de relatar isso no seu Evangelho, para quebrar qualquer coisa que te digam diferente
do quanto Jesus é capaz de te mover, de te ajudar, de transformar, de mudar histórias, de abrir portas. Ele é o grande eu sou. E diante desta palavra, se você entende que essa palavra, que o poder desta palavra gerou fé no seu coração, e assim como João relata tudo o que Jesus fez, apenas em 7 milagres, mas mostrando o quanto Ele é poderoso, quanto Ele é capaz, quanto Ele é amoroso, como Ele tem compaixão. E você tem uma necessidade, e você quer receber nessa noite uma oração para que você saia daqui convicto que não há nada impossível para Ele, que Ele não tem dificuldade em resolver absolutamente nada do que está passando. Assim como aquele oficial que veio atrás de Jesus por causa do filho dele. E Jesus ministrou uma palavra. E a Bíblia diz que ele creu. Aquele oficial creu. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós estaremos orando com o objetivo de mudar essa situação. Jesus tem um poder e Ele vai agir nessa noite porque Ele é o Filho de Deus. Saia do seu lugar, venha rapidamente. Venha buscar no altar do Senhor aquele que tem solução para o seu problema. Ele é aquele que tem a solução para o seu problema. Ele é aquele que pode mudar a sua história nessa noite. Porque Ele não é que Ele tem poder, Ele tem todo o poder. E se você entende que Jesus é solução para você, não somente para uma ou outra coisa, não somente para aquilo que você já tem vivenciado aqui, mas muito mais que isso, que todo o poder está na mão dEle, e não existe nada que Ele não possa realizar, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Venha rapidamente, não perca essa oportunidade. Louvado seja Deus. Jesus está aqui. Vamos cantar assim, ó. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Você crê que Ele está aqui? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Deus está aqui, está te chamando para uma mudança de história. Venha com fé, porque Ele tem todo o poder. Ele é o Filho de Deus. Igreja, estende suas mãos para cá. Você que está aqui, feche seus olhos. Comece a contar para Jesus o problema. Comece a falar com Ele qual é a sua situação. O que fez você sair do seu lugar e vir aqui. O que você está esperando dEle. O que você está pedindo para Ele. Qual é a sua necessidade. Fale com Deus. Senhor, fale com as suas palavras mesmo. Abra o seu coração. Diz para Ele, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho poder, mas eu estou diante de um Deus que tem todo o poder. Eu não consigo mais diante da situação, mas eu creio no Jesus que é suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Na Tua presença nós estamos, aqui está o Teu povo, Senhor, que deu crédito à Tua palavra. Que entendeu, Senhor, o quão poderoso o Senhor é. O quão grandioso o Senhor é. Meu Deus, o quão maravilhoso e magnífico o Senhor é. E quão amoroso, com compaixão o Senhor nos trata. Senhor, está aqui o Teu povo, Pai. Assim como o Senhor fez tantos milagres, Pai. Assim como o Senhor fez tantas maravilhas e atendeu tantas pessoas, meu Deus. Nós estamos diante do Senhor, Pai, porque cremos que o Senhor também é poderoso para suprir a necessidade de todos nós que aqui estamos. Cada um, Senhor Deus, com os seus problemas, Pai. Venha, Senhor Deus,
venha operar um milagre aqui essa noite. Venha mudar a história de pessoas aqui. Venha curar feridas, Pai. Venha abrir portas, meu Deus. Venha transformar situações, Senhor. Venha alegrar corações. Ó, Senhor, venha trazer, Senhor Deus, ó Pai, alento, paz, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, expulsando, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai, que tem afligido esses corações. Venha trazer cura nesta noite, meu Deus, porque o Senhor ressuscitou até mortos, meu Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor nos fez, Pai, o Senhor nos formou, Senhor. E o Senhor é poderoso, Pai, para mudar histórias e situações aqui essa noite, Pai. E aqui está o teu povo, Senhor. E eu intercedo por eles, Pai. E peço, Pai, um milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor por poder tomar assento. Glória a Deus. Deus abençoe.